Então, a gente vai entrar agora no capítulo 5 do Sri Padishamrita, que eles botaram aqui o título como o serviço prestado por um devoto intermediário, que ele chama de Madhyama, né, até parecido mediano, né, aos 3 tipos de Vaishnavas, né? Kanishta, os 3 tipos, Madhyama e Uttama, ou seja, o iniciante, o intermediário e o superior. Então, um verso assim: Krishneti yasya giritam manasadriyetam dikshasti chit pranati bischa bhajantam misham shushruya vajana vinyan ananyan anya nindadi shumyaridam ipsita sangha labhya. Então, a tradução desse verso é: aquele que aceita Krishna Nama, né, que canta o nome de Krishna, pelo menos uma vez, falando assim, Krishna, é um devoto neófito, né, um kanishta adhikari. Neófito é legal, que é neofito, né? Fito é uma plantinha, né? Fitoplâncton, fitoterapia, e neo, novo, uma planta nova, né? Então ela é muito tenra, muito frágil, começou agora. Kanishta, nishta quer dizer fé firme, fé mais firme, e kaham, onde é que está a fé? Porque o kanishta, ele tem a fé dele muito ainda muito frágil. Então ele fala assim, devemos considerá-lo como sendo membro da nossa família. E de modo silencioso, respeitado, né? O kanishta. Porque é interessante que eles dizem que se você dá muita honra ao kanishta, ele não entende. Então ele pode achar que é o cara mesmo, né? Fica por meio soberbo. Então ele está explicando aqui os tipos de como você deve agir em relação a esses 3, né? Começando aqui com o kanishta. Você deve sempre respeitá-lo, mas de forma silenciosa. Uma pessoa que compreende totalmente o princípio de Diksha, ou seja, de verdadeira iniciação, né? De um guru qualificado, e realiza bhajana de Bhagavan, de acordo com as convenções Vaishnavas, é um devoto intermediário, ou seja, é um Madhyama, né? É um Diksha, eles vão dizer que vem de Divyajnana, de conhecimento divino, Ksha, destruir. Né? Então, quer dizer que ele dá o conhecimento divino e destrói a ignorância. Né? Então, isso que é o verdadeiro Diksha. Não só a cerimônia é importante, tudo, mas o mais importante que a cerimônia é esse resultado que vai surgir no discípulo. Né? Quando ele começa a absorver esse conhecimento divino e, naturalmente, a ignorância vai embora. Devemos respeitar tal devoto que está dotado com conhecimento correto da realidade e da ilusão, por oferecer pranama a ele e assim por diante, né? Ou seja, oferecer reverências. Aquele que é expert, né, na ciência de Bhajana, como descrito no Srimad Bhagavatam e outras escrituras Vaishnavas, e que realiza Bhajana exclusivo a Shri Krishna, é um Mahabhagavata, ou seja, um Uttama Vaishnava, super elevado. Devido à sua absorção, né, indesviável em Krishna, o coração puro de tal devoto está livre das falhas, tais como a tendência a criticar outrem. Ele é expert, né, perito em Bhajana. Quando fala Bhajana, a gente pensa que é só aquelas canções que a gente faz, mais lentas, né? A Bhajana é o processo de você fazer adoração, adorar Krishna, vem de Bhajana, quer dizer adorar. Então, ele é perito em Bhajana, significando que ele mentalmente serve, né, aos passatempos de Radha e Krishna,
que ocorrem durante os 8 segmentos do dia. Né? Então, ele faz Manasa Seva, né? Manasa é mente, Seva, serviço. Então, ele serve mentalmente, né? Ele não necessariamente é de forma física, digamos assim, ele serve. E nesses 8 segmentos do dia, que chama Ashta, Kaliya, Lila, Kaliya vem de Kala, de tempo. Então, são 8 Ashta, 8 divisões desses passatempos, dessas atividades lúdicas de Krishna. Então, relacionado com Maha Mantra, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Então, são 8 pares de nomes. Cada par de nome está relacionado a uma lila específica, num determinado tempo do dia, né? Em geral, no começo é de 3h30 às 6 horas, tem umas de 1h30, tem uns mais longos, o passatempo de meio-dia, da tarde, são mais longos. Então, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, são nomes de Krishna e de Radharani, na verdade, né? Hare Krishna. Hare, a gente, é o vocativo de Hara. Hara é o nome de Radharani. Isso, né, a nossa visão, né, da nossa escola. Outras pessoas vão ver de forma diferente. Uma de forma errada e outra de forma correta, porém, com outro relacionamento com Krishna. Né? Krishna, ele reciproca, ele corresponde o amor da pessoa, né? O sentimento que cada um tem. Então, não é que às vezes está errado. Às vezes a pessoa inventa mesmo, aí é errado. Mas, né, outras pessoas, outras linhagens de Vaishnavas têm um relacionamento diferente com Krishna. Então, eles vão ter uma visão diferente, né? Porém, de novo, né, não errada. Então, voltando aqui a Hare, que pode ser tanto o vocativo de Hari, que é o nome de Krishna, como de Hara, que é o nome de Radharani. Quer dizer, aquela que pega o coração de Krishna, né? Hari quer dizer to take away, é meio que roubar, encantar. Hari pode ser tanto isso, né? Tirar algo, como também encantar. Então, ele encanta o coração das divas, né? Encanta o coração dos outros, mas alguém encanta o coração dele, alguém rouba o coração dele, que era Radharani. Então, de novo, ambos estão certas, mas na nossa linhagem, Mahaprabhu, que visa, né, que dá uma ênfase a Srimati Radharani, né, a gente tem essa visualização, né? Então, é Hara, né, Hare e Krishna. Krishna também está no vocativo, na verdade, todas elas estão no vocativo, né, porque é um chamado, é uma invocação. Só que o nome de Krishna e Rama não mudam, né, no vocativo. Já Hari, ele vai mudar. Isso na gramática sânscrita, né? Então, tem ora Radharani está junto com Krishna, ora ela está separada. Quando é Krishna, Krishna, Radharani, entre aspas, não está presente. Né? Então, partes dessa Ashta Kaliya Lila, né? Beleza? Então, quem medita nisso, né, quem passa de ser mantra, de ser uma repetição, mas está vivendo cada nome desse, né, cada nome de Krishna, de Radharani, como uma flor de lótus, com infinitas pétalas, e vai se abrindo à medida que esse Vaishnava ele vai se adentrando nessa flor. Né? Então, alguns Vaishnavas, essa flor se abre
algumas pétalas, outros mais pétalas, outros mais pétalas. Vai dependendo da entrega dele, né, do relacionamento que ele tem com Krishna. Então, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Essas pétalas não param de abrir, ele não para de entrar. Não tem fim. Devido a essa absorção em Krishna, né, essa pessoa, ele não tem essa inclinação de encontrar falha nos outros. Na verdade, em geral, ele sempre encontra coisas boas. Sabendo que ele é um devoto extremamente elevado, cujo coração está estabelecido num serviço particular a Sri Radha Krishna, pelo qual ele aspira e que está disposto de forma afetuosa, né, devemos honrá-lo por oferecer Dandavat Pranama, né, ele põe aqui, entre parênteses, Pranipata, fazendo perguntas relevantes, Pariprashna, né, e servindo com grande amor. Então, a gente pode ver, né, que tem 3 tipos de respeito e serviço, né, a esses 3 tipos de Vaishnavas, né, cada um de acordo com o seu avanço espiritual. Tem que respeitar todos, assim como tem que respeitar não só os Vaishnavas, mas todos os seres, né, sejam um cachorro, outra pessoa, uma planta, mas cada um de acordo com a sua qualificação, né, que acontece ali no momento. Você não vai ficar adorando um cachorro, né, ouvindo o latido do cachorro. Mas você respeita, não vai, óbvio, né, não vai chutar um cachorro, não vai maltratar, não vai, né, assim por diante. E mais tarde a gente vai entender também que Krishna está ali dentro daquele cachorro. Então, num estágio muito, muito elevado, né? Meninos, não façam isso, mas poderia até adorar o cachorro. Mas é num estágio extremo, quando ele já vê Krishna em todo lugar, então ele pode adorar qualquer um, porque ele está vendo Krishna em todo lugar, mas não é óbvio que a gente não deve fazer isso. Isso é loucura agora no momento. Inclusive, é dito que esse verso está sendo direcionado para o Madhyama Adhikari, né? O devoto intermediário. E ele está citando o verso, né, da Gita, tá dividido para Nipatena, Pariprashnena, Sevaya, Upadekshantite, Jnananyaninas Tattvadarshinaha. Ele está explicando o modo de você se aproximar de um Mahabhagavata, né? Fazendo reverências, Pranipata, Pariprashna, Prashna quer dizer perguntas, Pari quer dizer em volta de, né? Então você está perguntando para ele, você está perto dele, fazendo perguntas que são relevantes, né? Não perguntas bobinhas, né? E seva, servindo, né? Então, é um método de se aproximar do guru, né? Você não pode se aproximar do guru de uma forma muito né, impetuosa, muito louca, ou querendo que ele responda o que você quer, desafiador, né? Não vai ter a resposta ideal. Então, esse não é o método ideal de se aproximar de um guru autêntico, né? Não é cegamente, é engraçado, né? É de forma submissa, mas não é cega, como ele está falando aqui, né? Você faz aquilo ali e faz perguntas também. Então, esse é a tradução enorme, né? O verso é pequeno, é a tradução enorme que ele fez aqui. E agora a gente vai ao primeiro comentário, Padesha Prakashika Tika. Lembra que é de Radharamana Das? Então, ele faz aqui, esse verso nos dá instrução sobre Swarupa Siddha Bhakti. Então, ele tem um pé de página que ele fala aqui. Ele vai, na verdade, traduzir o verso Anyabilashita Shunyana Karmadya Navitano Kulena Krishnam Shilanam Bhaktiru Tama, que até o Gaura pediu, né, eu mandei para ele, não, esse verso que é justamente o modelo de Bhakti, né? É o verso onde vai
determinar o que é Shuddha Bhakti, Bhakti pura ou não. Então, só para relembrar, né? Ele fala que todos os esforços, tais como Shravana, Kirtana, Smarana, ou seja, Shravana, ouvir, Kirtana, glorificar, Smarana, lembrar, inclusive é mais ou menos uma escadinha, né? Quando você ouve, você começa a glorificar. Quando você faz esses dois processos, você começa a Smarana, lembrar. Uma coisa vai puxando a outra, né? E assim por diante, assim como a manifestação de sentimentos espirituais que ocorrem começando desde o estágio de Bhava. Você lembra que a gente falou do estágio de Bhava? Que é o estágio pré-prema, antes de você realmente transcender. Né? Bhava está no gargalo desse amor divino. Né? Então, até Bhava você ainda tem um corpo material. Quando chega em Prema, já não tem mais um corpo espiritual. Né? Quem realmente tem Prema já não é incompatível a matéria. Você está completamente nirguna, completamente livre dos gunas. Então, como é que você pode ter o corpo? Né? Já que o corpo é composto de guna, né? Ele age, atua por meio dos gunas. Então, ele fala assim, né? Desde o estado de Bhava, que completamente desprovido de todos os desejos, que não sejam, né? Você adorar Krishna, servir Krishna. Inclusive, é interessante que a gente vê que quando muitos Vaishnavas, né, especialmente os monges, eles raspam a cabeça e deixam só um tufo aqui, que se chama shikha. Então, aí a gente vê que os monges budistas raspam toda a cabeça. Então, quer dizer que todos os desejos, lembra que a gente já falou do cabelo, então, todos os desejos eles vão embora, menos um, né, que é servir a Krishna. Já os budistas, em geral, né, eles querem se livrar de todos os tipos de desejos, porque na visão deles, né, ou se você deseja, aquilo é o fruto dos gunas, né, aquilo é uma coisa ainda material. Então, eles querem tirar todos os tipos de desejos, né, e não sobra nada, como a gente sempre fala aqui, né, com o niilismo. Então, que é livre dos desejos, se não, né, aqueles desejos separados dos desejos de Krishna. Por isso que fala que o Guru, ele é o meio transparente de Krishna, porque ele não tem nenhum outro desejo que não seja o desejo de Krishna. Porque as pessoas às vezes confundem que o Guru é Deus, mas não é, né? Ele é um servo de Deus. Então, e que está livre das coberturas de jnana, de karma, né, o desejo de você trabalhar para se satisfazer ou se livrar desse mundo, são conhecidos como Swarupa Siddha Bhakti, ou seja, Bhakti, que é Swarupa Siddha. Siddha quer dizer perfeição, na sua forma perfeita, né? Swarupa quer dizer forma, realmente esse prefixo que a gente já viu, né? Swarupa, eu sou Rupa, né? Priyarupa. Então, Swarupa é uma forma intrínseca. Rupa eu poderia até dizer que pode ser qualquer forma, mas quando eu adiciono esse prefixo Swa, quer dizer que essa forma, ela é eterna, né? Ela não tem outra forma. Essa aí. Então, conhecido como Swarupa Siddha Bhakti. Em outras palavras, todos os esforços do corpo, palavras, mente, que estão relacionados a Krishna e que são realizados exclusivamente e diretamente para seu prazer, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma outra coisa, né? São conhecidos como Swarupa Siddha Bhakti ou Shuddha Bhakti, são sinônimos. Então, de novo, voltando à primeira linha, no verso de Radharamana Das, que ele fala, né, esse verso da instrução sobre Swarupa Siddha Bhakti. Nós devemos, de forma muito respeitosa, oferecer pranama, reverências, né, àqueles que aceitaram a iniciação de um guru qualificado. De todas as maneiras, devemos amorosamente servir aqueles que realizam um bhajana exclusivo de Shri Krishna por manasa seva, né? Que a gente falou naquele serviço mental, digamos assim. Na verdade, quem
Quem serve dessa maneira já não é a mente que a gente conhece, né? Não é a nossa mente que é meio louquinha, né? É justamente, que ele já está em outro nível, né? A mente completamente controlada. Não é essa nossa mente, né? Porque senão é imaginação. A gente tem que ver que tem uma diferença entre imaginação e manasa seva, né? Apesar de ser interessante a gente, né, ver na nossa mente Krishna, fazer alguma coisa, é legal, mas não é manasa seva, né? Ainda está na plataforma dos gunas. Né? Mas é bom, é legal, né? Em vez de ficar pensando uma abobrinha, né? A não ser que a abobrinha seja oferecida a Krishna, tudo bem. Então, de todas as maneiras, nós devemos amorosamente servir aqueles que realizam bhajan exclusivas de Krishna por Manasa Seva, que são peritos no procedimento de adorar Ashtakaliya Lila de Krishna, sabendo que essa companhia, né, a associação que a gente vai falar, é a mais desejável. O significado de bhajan exclusivo, somente devotado à adoração de Sri Radha Krishna em Vraja, em Vrindavan, sem apego por Lakshmi Narayana ou outras expansões de Bhagavan. Né? Então, não é que esteja errado você adorar Lakshmi Narayana, mas, de novo, na nossa linhagem, né, na mensagem de Mahaprabhu, a gente respeita, óbvio, a gente vai contar histórias, Lakshmi, Narayana, Rama, teve Nisimha, mas esse não é o nosso objetivo. Né? Sempre se aprende lições dessas lilas, mas nosso objetivo é adorar exclusivamente Radha Krishna. Né? Beleza? Em Vraja, né? Em Vraja. Tem as especificações, né? Meu Gurudev sempre falava Ekantika Bhajana. Eka é né? Ekantika quer dizer direcionado, uma coisa direcionada, unidirecionada. Não ficar viajando. Eu me lembro que tinha uma, tem ainda, né? Uma discípula de Srila Gurudeva, que ela canta e tudo, e ela falou assim, que quando ela era de outra instituição, e antes de conhecer Gurudeva, ela queria ser como uma serva de Rukmini. Rukmini, que é uma rainha de Krishna, né? Porque ela pensava assim, Radharani ficou pouco tempo com Krishna, Rukmini ficou muito mais tempo, né? Porque Krishna sai, entre aspas, de Vrindavana com 10 anos, 7 meses e 11 dias, se eu não me engano. E Rukmini fica anos e anos com ele, uns 70, mais de 70 anos com Krishna. Então ela fala, eu quero ser que nem Rukmini, né? Aí depois quando ela conheceu o Srila Gurudeva, ela fala, não, é diferente, né? A gente quer ser uma serva de Radharani, que aparentemente favorável no Monte Vraja. Mani Manjarita exatamente. O Mani Manjari fez uma pergunta aqui. Bom dia, reverências. Por que só adorar no Monte de Vraja? Né? Porque essa é a nossa linhagem. Né? Como a gente falou, não é que outra coisa esteja errada, mas, teoricamente, quem é atraído por Chaitanya Mahaprabhu, em geral, vai ter isso. Vai ter esse humor, né, como a gente fala. Em geral. Não quer dizer que não aconteça outras pessoas. Ou seja, originalmente, a gente tem o nosso muse, né, o nosso humor. Cada um tem um serviço específico por Krishna, né? Então, aquela coisa, se você é golpe, você não muda de golpe para vaqueiro, ou de vaqueirinho para árvore. Então, a gente já tem o nosso Swarupa, nossa forma eterna ali, né? Só que ela está coberta. Então, não uma condição sine qua non, não é uma regra, assim. Quem vai ser atraído por Mahaprabhu, em geral, vai ter esse humor de Vraja. Mais especificamente, ser uma golpe. Porém, eu já contei uma história aqui, vou contar de novo, pode ser que não. Né? Mas, a princípio,
né? Assim como quem tem outro tipo de humor vai ser atraído por outra linhagem, tanto que tem as 4 linhagens Vaishnavas, tem na Índia, hoje tem Ramanuja ainda e tudo, né? Tem Bhagavad. Mas também não quer dizer que eles sejam só dali, pode ser que eles mudem para cá e vice-versa. Mas o guru, né, que conhece esse humor das gopis, ele vai conhecer todos os outros. Né? Vai conhecer todos os outros. Tem uma história de uma... Eu nunca me lembro do lugar, mas uma daquelas ilhas ali do sul da Índia, é perto da Índia, Mauritânia, sei lá, enfim. Tem um daqueles lugares ali perto da Índia, que não são da Índia, tem até um templo lá, e Gurudeva tinha uma discípula, e ela se chamava Janaki. Janaki é o nome de... A Janaki Devidasi, né, claro. É uma serva... Oh, desculpa. A Janaki Devidasi era uma serva de Janaki, que é outro nome de Sita, que é esposa de Rama. Então, o Gurudeva deu esse nome para ela. E sempre quando ele ia lá, nesse local, ela que recebia ele. E na casa dela, ele só contava as histórias de Rama para ela. Só Rama, Rama. Ela disse que ela chorava. É engraçado. O Gurudeva ria. Então, ele falou para ela o seguinte: sempre quando você vir Radha e Krishna, você tem que ver quem? Sita e Rama. Porque, segundo ele, né, o relacionamento dela era com Sita e Rama, não com Radha Krishna. Né? E ele falava para outros, quando você vê Sita e Rama, para a gente, né, a gente tem que ver o quê? Radha e Krishna, também, em outra forma. Entendeu? Então, não é que uma coisa esteja errada, que às vezes a pessoa confunde, né? Eu tinha não, tá vivo, estou matando todo mundo, pô. Tem um amigo meu que ele gosta de lutar e tudo, né? Meio macho alfa, pensa que é. Então, quando a gente fala esses assuntos, é golpe, ele fica meio perturbado, né? Eu faço a mínima, não tem nenhum problema ser golpe, na verdade eu adoraria, só teria uma solução. Então, ele, como está muito assim, identificado com aquela coisa de briga, de luta, ele acha aquilo meio gay, né? Então, ele não entende. Então, ele acha que pode ser um amigo. Ou tem, às vezes, também já vi umas meninas que são muito maternais, né? Queria ter Krishna como filho. Mas isso é uma situação temporária, né? Esse rapaz está no corpo agora, meio forte, tudo. Né? E a outra menina está no corpo feminino, então não quer dizer nada. Né? Isso é um sentimento provocado pelos gunas. Né? Só o guru mesmo olha e vê quem a gente é. Né? Beleza? Espero ter. Então, voltando aqui, né? É dito no Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, que é do mesmo autor do nosso livro, né, Rupa Goswami, que entre os devotos exclusivos de muitos diferentes avatares de Bhagavan, aqueles cujos corações foram roubados por Sri Nanda Nandana, né, que é o nome de Krishna, né, que é o filho de Nanda Maharaja, são os melhores, porque mesmo o favor do mestre de Lakshmi, Sri Narayana, não pode atrair suas mentes. Inclusive, tem uma história que, quando Krishna sai da dança rasa, as meninas começam a procurar, cadê Krishna, cadê Krishna? E Krishna se transforma em Narayana, né, que é Vishnu com aqueles 4 braços. E as meninas, quando vem Narayana, elas prestam reverência, mas o que elas fazem? Cadê Krishna? Onde é que Krishna é? Então, elas não ficam nem um pouco atraídas por Narayana. Assim como a própria Lakshmi também, ela quer entrar na dança rasa e não consegue. Né? Então, são várias histórias que mostram para a gente que essas pessoas, né, são especiais, elas não estão atraídas, elas respeitam. Até é legal essa história, porque elas respeitam, né, tanto que elas prestam reverência, mas aquilo não atrai. E nessa mesma história, quando Radharani chega perto de Krishna, que assumiu a forma de Narayana, isso que é mais legal. Essa forma ele não consegue manter. Os braços entram, né? Tem 4 braços, os 2 braços entram, a flauta aparece, a coroa some, porque, né, os olhos de Srimati Radharani não veem ninguém além de Krishna. Krishna nunca pode se esconder. Radharani sempre vai ver Krishna. Tanto que às vezes eles brincam de esconde-esconde. Krishna é super fácil de encontrar. Krishna sempre pega essas brincadeiras. Srimati Radharani já sente o cheiro do corpo de Krishna, de longe, em qualquer lugar, já sabe onde ele está. Aí
fica sem graça, fica sem graça, entre aspas, né? Na verdade, cheio de graça. Então, de novo, né? Ele não atrai as mentes dessas pessoas. Por causa de tal, porque tais devotos exclusivos estão sempre alertas para o cultivo de Bhakti na companhia desses devotos mais elevados, que são experts em usufruir, né? Deleitar-se nas doçuras devocionais Rasika, né? São os Vaishnavas Rasika, né? Que eles são plenos de graça, de doçura, assim como sendo, tendo a mente similar, né? O sentimento similar, like-minded, ou seja, eu penso que nem ele, e afetuosos, os seus corações estão sempre livres de tais contaminações, como a tendência a criticar outras pessoas. De novo, né? Eles não encontram falhas, eles encontram só qualidades dessas pessoas. Porém, como a gente já viu, os Uttama Bhagavatas, pessoas muito elevadas, como elas querem passar essa mensagem, então, às vezes, elas encontram falhas, porém, para consertar. Então, eles, né, a gente já falou isso, porque os Uttama Bhagavatas, aquelas Vaishnavas extremamente elevadas, como eles não veem, para eles está tudo certo, cai uma bomba, maribou, acontecer qualquer coisa, eles sempre veem aquilo como um preparativo de Krishna, um arranjo, como a gente pode falar, um arranjo de Krishna. Então, para eles está tudo bem. Então, essa plataforma não é ideal quando se quer passar para outra. Então, eles descem um degrau, né? Não é que eles viram o Madhyama, né? Eles assumem esse papel para poder falar com a gente. Então, eles começam a brigar com a gente, às vezes, né? Falar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso não é bom, né? Assim como, de repente, um devoto comum, né, como a gente, que quando vem alguém no templo pela primeira vez, né, você não vai falar de Ashta Kali ali, né? O que você fala? Oh, tem que ser vegetariano, né? Aquelas coisas bem básicas, você esse corpo. Não é que ele desceu aquilo ali, que está preso aquilo ali. Mas ele vê, aquela pessoa não vai entender isso, então a gente fala aquilo ali, né? Então, o Tama Bhagavata, ele faz a mesma coisa, não é que ele se transforma no intermediário, né? Ele, como desce um degrau, porque a gente está lá embaixo, como a gente não pode subir, ele tem que descer um degrau, ele desce para falar para a gente essas coisas, né? Eu me lembro que no final de um parikrama, ou seja, uma peregrinação lá em Vrindavana, eu não me lembro o ano, 2002, foi no último dia, se eu não me engano, aí teve um encontro em Mathura, o Gurudeva estava ainda presente aqui, pelo menos, não que ele não esteja mais presente, mas eu não posso vê-lo. Ele falou assim, eu estou tentando falar coisas mais elevadas de vocês, mas vocês não estão entendendo, acho que eu vou ter que falar coisas mais básicas para vocês, né? Ele queria passar, né? Óbvio, essas pessoas estão ávidas de falar essas coisas mais profundas, mas se a audiência não permite, aí tem que falar outras coisas. Me dá aquela vontade. Enfim. Ok. Sabendo que esses Vaishnavas elevados, muito elevados, são... Não, sabendo que esses devotos mais elevados são o desejo da gente ficar com eles, né, essas pessoas, devemos respeitá-los mentalmente, oferecer pranama a eles e servi-los com grande amor, né? Então, na verdade, o nosso desejo, teoricamente, é o quê? Ficar na companhia dessas pessoas e servi-los dessa maneira, né? Oferecer pranama mentalmente, oferecer respeito mentalmente, oferecer pranama, né? Essas reverências e servi-los com grande amor. Outro significado desse verso pode ser dado. Uma pessoa deve respeitar mentalmente aqueles que têm aceitado iniciação de um guru qualificado e que cantam Krishna Nama. Ou seja, né, a gente deve, nessa outra visão que ele está tendo, né, o comentarista está tendo, é que a gente deve oferecer mentalmente reverências, respeitar essas pessoas,
como a gente falou no começo, né, os canistas de Cárias, pessoas que estão começando, que aceitaram a iniciação e estão cantando Krishnanama. Todos eles são dignos de respeito. Porém, nem sempre a gente tem que ficar na companhia deles muito tempo. Como muitos talvez não vão querer ficar na nossa companhia muito tempo. Né, porque não vai ser bom para um e outro. Por isso que tem essas diferenças. Né? Então, o ideal, quando a gente fala o Sangha, ficar na associação, como a gente vai falar, com essas pessoas, né, ou com a gente, ou todos com a gente, quando a gente está fazendo o serviço, né, ficar na companhia, não é ir para o cinema, não é ir para a praia, né, isso não é Sangha, isso é um encontro social. Tudo bem que é melhor estar com um Vaishnava, a gente ainda está pegando essas coisas, mas não é Sangha. Né? O Sangha é quando há um Vaishnava, está quando o Vaishnava servindo, cantando, adorando, né? Cria um laço assim, mas não, o outro não é Sangha. Então, porque, inclusive, a outra, ou a gente, né, podemos ser prejudiciais. Né? Então, às vezes a pessoa critica muito, é um Vaishnava e tudo, mas ainda tem aquela coisa, critica muito, fala mal de fulano, cicrano, ou fala uma bobeira, né? Ou a gente faz isso, né? Não estou dizendo que é só o outro, né? Tem gente que vai evitar, vai me evitar. O cara fala muita besteira, que porra. Ele não é legal. Quando a gente está cantando o tempo, ele é legal, mas lá fora ele não é legal. Ele fala muita besteira. Então, essa é para ambos, né? Beleza? Então, a gente faz o Sangam, né? Que é diferente de ser amigo só, né? Na verdade, quem faz Sangha é amigo. Então, continuando aqui, devemos respeitar aqueles que têm aceitado iniciação de um guru autêntico, né? Um sadguru, que desenvolveu um entendimento de Sambandha Jnana e que realiza bhajana de forma pura, por oferecer pranama a ele e assim por diante. Então, tem uma pé de página aqui também falando sobre Sambandha Jnana, né? O conhecimento de Sambandha. Sambandha quer dizer relacionamento, bandha. Tem até bandana, né? Não tem um negócio de bandana que usa aqui na cabeça. Vem de bandha. Bandha quer dizer laço, né? Bandhu, né? Bandha é amizade, porque tem um laço. Sambandha vai ser o quê? O conhecimento a respeito de Sambandha Tattva, ou seja, a relação mútua entre Krishna, a diva, né, e o mundo da matéria. Ou seja, você conhecer o relacionamento desses três, quem é quem, né? Que é uma coisa que os Advaitavadis não vão ter isso, né? Como tudo é uno, não vai existir para eles, né? Não vai existir essa diferença entre a diva e a matéria, a diva Bhagavan, Bhagavan matéria, Bhagavan diva. Para eles, essa divisão só vai existir enquanto você está encarnado, né? Depois, isso aí vai sumir. Aliás, vão dizer que isso nunca existiu, só na mente de alguém. Mas na mente de quem? Se existir a mente de alguém, então existe uma dualidade. É interessante que, para a gente, quando fala que Krishna ele é Advaita, também Advaita Paratattva, que ele não tem dualidade, quer dizer que não tem ninguém igual a ele. Não é que tudo é a mesma coisa, mas não tem ninguém igual a Bhagavan. Né? Advaita, não tem um segundo igual a ele. Então ele continua. Os melhores devotos são aqueles que são desprovidos da tendência de blasfemar outros e que, sendo de forma exclusiva devotados a Sri Radha Krishna, estão para sempre alertas a servir mentalmente a sua Asta Kaliya Lila, né? Essas lilas, desculpa, dos 8 passatempos de Krishna. Aliás, 8 passatempos não, 8 fases do dia que são relacionadas a passatempos de Krishna, né?
Então, no passatempo de meio-dia, que é mais longo, em geral, o Radharani se encontra com Krishna no Radhakunda. Tem os passatempos da noite, depois da noite, quando Krishna está acordando, quando Krishna vai pastorear. Então, esses Mahabhagavatas, essas pessoas muito elevadas, enquanto elas estão cantando, né, Mahamantra, que também é engraçado, que também é chamado de Yugala Mantra, né? Yugala quer dizer casal, que é o mantra do casal. Quando eles cantam, eles, na verdade, estão saboreando, eles estão vendo essa passagem, né, dessas lilas de Krishna. Eles não estão só repetindo, né, não é uma coisa repetitiva, que é o mesmo nome, pô, você canta isso aqui, né? Tanto que eles cantam milhares e milhares, para não dizer milhões de nomes, e aquilo sempre tem um sabor novo, porque, apesar de ser metódico, essas lilas, tem dois tipos de lilas, e essa é uma lila metódica, acontece todo dia, elas nunca são iguais. Mani Manjari, o Gayatri, não. Que eu saiba, não. O Gayatri é diferente do Mahamantra, né? Então, o Gayatri, ele é cantado, que é um mantra solar também, né? Ele é cantado nos sandhis, ou seja, quando um horário está passando para outro, né? Ou seja, 6 da manhã, quando a noite meio que está dando lugar ao dia, meio-dia, quando está tendo o pico do dia, e começa depois o declínio do sol, e no crepúsculo, quando o dia literalmente está dando lugar à noite. O Gayatri tem um pouquinho diferente umas coisas. Inclusive, o Srila Gurudeva ele nem falava muito do Gayatri, que ele falava que não era muito, isso não era muito aberto, inclusive para as pessoas que não têm a Diksha mesmo, né? Ele falava que com o canto ele vai se abrindo, né? Ele vai se mostrando para a gente, o Gayatri. Ou seja, como a gente chama, realização, a gente vai realizando. Sabendo que tais devotos estão estabelecidos num humor particular de serviço a Sri Radha Krishna, pelo qual a pessoa aspira e está afetuosamente disposto a si mesmo, né? Então, e ser a companhia mais elevada, devemos honrar essas pessoas em todos os respeitos por oferecer Dandavat Pranama Pranipata, inquirindo de forma relevante Pariprashna e servindo com grande afeição, Seva, que é aquele verso que a gente já falou, né? Dandavat Pranama todo mundo conhece, né? Que é aquela reverência, né? Como se fosse uma vara, né? Literalmente, Vat é similar, Danda a uma vara. Na verdade, quer dizer que todos os teus sentidos, né, a visão, o olfato, né, eles todos estão entregues a você. Como o primeiro verso daqui, né? Vajo vegan, manasakroda vegan, jihva vegan, mudaropashta vegan. Né? Então, vegan, yogishahita viraha, tavapimam pritivim sasvishyat. Então, todos esses seus órgãos, né, eles estão entregues a Krishna. As costas, né, não são, os órgãos em geral estão aqui na frente, até a orelha mais para frente. Né, os genitais, nariz, boca, então você está oferecendo a Krishna aquilo ali. Né? É engraçado que na ordenação dos padres, eu não sei se ainda usam isso, eu acho que tem, quando o rapaz, né, o noviço lá vira padre, eles fazem um Dandavata que é um pouco diferente, que é na forma da cruz. Eles fazem um Dandavata lá deles, que é assim, eles caem, né? Interessante. Devemos entender a eminência dos Vaishnavas de acordo com essa gradação. No verso original, por Srila Rupa Goswami, que é o que a gente leu, na verdade, a palavra Adi, né, significa e assim por diante. Foi usado depois da palavra Ninda, que está Nindadi, né?
no verso que a gente viu, ó, Nindadi Shuneridan Ipsita Sanga Labdhya. E Ninda quer dizer criticar. Vaishnava Ninda, né? Uma das ofensas é Vaishnava Ninda, você criticar. Mas como tem esse prefixo Adi, quer dizer, etc., Adi pode ser etc., né? Não só criticar, como agredir, invejar, né? E encontrar outras falhas, ou seja, Nindadi, né? Que geralmente acompanham a tendência de criticar outros. No Bhagavatam, no terceiro canto, no segundo capítulo, Kapiladeva, ele vai falar assim, Taete sadava sadvi sarvasanga vivarjitaha sangasteshu atate prahtya sangadosha harahi te. Então, o Kapila está falando para a mãe dele, né, Devahuti, ó Sadhi, tem o Sadhu, né, e tem a Sadhi, que é o feminino de Sadhu. Sadhu literalmente quer dizer excelente, né? A gente chama sadhus pessoas santas. Então, a única companhia desejável é aquela dos sadhus de coração puro, que sempre permanecem distante de todas as variedades de má companhia. Pela influência, aí sim, da companhia deles, as contaminações, né, que surgiram da má companhia podem ser erradicadas. Ele está falando isso para a mamãe de Vakuti, né? Ou seja, o único jeito de não ficar na companhia ruim é ficar na companhia boa. E, teoricamente, né, na verdade, não teoricamente, mas com o tempo, a gente vai absorvendo essas companhias boas, né? Siddhartha Maharaj falava o seguinte: se você quer ter fé, ande com homens que tenham fé, né? Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Então, se você fica na companhia de pessoa que está sempre criticando, falando mal, tendo hábitos não saudáveis, a tendência é que a gente adquira esses hábitos não saudáveis, né? E vice-versa. Então, aqui agora a gente vai passar para outro comentário, você lembra de Bhaktivinoda Thakura, né? São 3 comentários, que é o Piyusha Varshini Vritti. De acordo com a instrução dada nesse verso, tão logo um sadhaka, não um praticante que faz sadhana, permanece no estágio de Madhyama Adhikari, ele é obrigado a servir os devotos. O devoto mais elevado, que é o Dhamma Bhakta, vê todos os seres com a mesma coisa, com a mesma visão, né? Portanto, ele não discrimina entre devotos e não devotos, Vaishnavas e não Vaishnavas. Esse Vaishnava intermediário, Madhyama Bhakta, é aquele que sinceramente se esforça para realizar bhajana. Esse 5º verso indica como esse tipo de Vaishnava, né, Madhyama, deve se comportar em relação aos Vaishnavas de alta classe. Se uma pessoa permanece distante da companhia do sexo oposto, que são né, as pessoas que não são Vaishnavas, e aos desfrutadores dos sentidos, suas falhas não vão chegar a ele, né, se ela permanece longe desse tipo de pessoa, né? É até engraçado que fala do devoto, mas tem devotos de muitas outras coisas, né? Tem o devoto da Nossa Senhora, não do Vaishnava, é mais específico, né? Se uma falava para mim, mas o cara não é devoto, eu acho que eu comentei alguma coisa assim. Não, ele é devoto, só que não é de Krishna. Eu falei, é mesmo. Devotos de outras pessoas, né? Outras pessoas santas também. Ainda assim, entendendo os devotos, os Vaishnavas neófitos, os Kanishta Bhaktas, sendo ignorantes devido à sua falta de conhecimento de Sambandha Tapa, mesmo assim, né, o Madhyama devoto, Vaishnava, deve ser misericordioso com eles, né? Ouvir tais Vaishnavas neófitos entoando Krishnanama, o Madhyama deve respeitá-los mentalmente.
Se um karnista aceita iniciação, se ocupa em Haribhajana, o Madhyama vai mostrar a ele respeito por oferecer pranamas a ele, entendendo a companhia dos Vaishnavas Mahabhagavata, que estão livres da tendência de criticar os outros, como sendo a mais benéfica, devemos honrá-los por servi-los. Este serviço, somente esse serviço é a causa da perfeição espiritual. Né? Então, é dito que o Madhyama, ou seja, aquele Vaishnava intermediário, ele ajuda os neófitos e serve os superiores. E faz amizade, né? Tem um relacionamento de amizade com os da mesma classe dele. Então, a gente está vendo que os relacionamentos são diferentes de acordo com o avanço de cada um. Já os neófitos, eles têm que servir a todos, né? De uma forma um pouquinho diferente. E o Madhyama, ele, em geral, ele evita as pessoas que não são Vaishnavas, são muito contrárias àquilo, né? E instrui, faz amizade também com as pessoas que são mais favoráveis. Ele fala para as pessoas que são favoráveis, instrui as pessoas que são favoráveis também. E, em geral, o canista, ele briga com todo mundo. Ele fica, esse cara é demônio. O Madhyama não tem essa visão, né? E o Dhamma, para ele, todo mundo é Vaishnava. E o canista também tem pouco conhecimento do Shastra. O Madhyama já tem conhecimento maior, tem mais fé. O canista, como a gente já falou, tem pouca fé, ele vê mais a deidade, né? Ele tem muito aquela coisa, dentro do templo, que Deus está mais dentro do templo. Às vezes ele acha que é mais importante servir a deidade do que os Vaishnavas. Na verdade, é mais importante servir os Vaishnavas. Então, tem umas coisinhas, assim, né? Tem umas diferenças entre um e outro, beleza? E, por fim, né, vamos ao comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, chamado Anuvriti. No Bhakti Sandarbha de Diva Goswami, os Sandarbhas são belíssimos, os tratados filosóficos de Diva Goswami, define o procedimento conhecido como Vaishnava Diksha, né? Então, ele fala assim, Divyanyanam yatodadhyat kuryat papasya sanshayam tasmad diksheti saprokta deshikastatva kovidayi. O processo no qual concede conhecimento transcendental, Divyanyana, que a gente falou anteriormente, destrói os desejos pecaminosos, né, materiais, é chamado de Diksha pelas autoridades, né, eruditas na verdade absoluta. Então, naquela definição que foi falada anteriormente, vem desse Sandarbha, né? Então, a cerimônia, de novo, né, a cerimônia que tem é legal, né, é bom, é necessária, mas o mais importante é a essência daquilo ali, né? É o que está dentro. Então, o Vaishnava, que ele fala assim, Krishna, ele não vê o que está na frente, ele vê o que está atrás. Né? Para ele, o mais importante não é o que está ali na frente. Ele deu um exemplo de uma pessoa trazendo uma oferenda para Krishna, né? No altar, seja incenso, flores, dinheiro. Ele fala, Krishna, ele não quer saber o que está na frente, né? Ele quer saber o que está dentro, ali dentro dele. O que está dentro, o que está acontecendo dentro dessa pessoa que está dando aquilo ali, né? É isso que ele quer roubar, né? Isso que é o mais importante, porque eu posso estar dando aquilo ali também como obrigação, até com uma certa pena, uma grana para Cristo. Então, o que está dentro ali, né? Ele vai comer o que está dentro, né? Ou não. Ou não. Às vezes a pessoa fala, né? É interessante, que eu ouvia muito isso. Eu vou oferecer o alimento que eu não quero comer, papam, como Krishna diz na Gita, né? Que aquele que come algo que não é oferecido a Krishna está comendo pecado, ingerindo pecado. Então a pessoa fala, não, eu não quero comer pecado, por isso que eu ofereço a Krishna. Tá.
em geral, o pensamento de um Kanishta Nikari. Já um Dhamma Bhagavata, que ele vai falar, Krishna está com fome, eu tenho que dar para ele uma coisa. Krishna, será que não comeu hoje ou não comeu? A gente está preocupado mais em não se contaminar, né? Não se encher de papas. Esse Mahabhagavata, ele está preocupado com a barriguinha de Krishna. Krishna está magrinho, comeu hoje. É bem diferente. Então, ele continua aqui. Devemos, de forma silenciosa, respeitar o devoto que, sabendo que Krishna e Srinama não são diferentes, né, e transcendentais, e que Srinama, ele mesmo, né, é o objeto supremo da adoração e bhajana, se abriga exclusivamente em Krishnanama e está devotado sempre a cantar. Embora os mantras que o discípulo receba na hora de Chá consistem inteiramente de Srinama, ou seja, dos nomes de Krishna, né? E Radharani, claro, que formam a base de todos os mantras, são dotados com um conhecimento específico do relacionamento do discípulo com o Senhor. Né? Sem se abrigar em Harinama, não podemos nos tornar Harijana. Ou seja, Harijana é um termo que fala, eu sou da família de Hari. Né? Jana, nesse caso, Vraja Jana Mana Sukakari Radhe Shama Shama. Vraja Jana Mana Sukakari, né? Que essa família de Krishna, que são de Vraja, eles dão prazer a Krishna Sukha. Uma canção de Srila Gurudev. Sem se abrigar. Ok. Sri Chaitanya Mahaprabhu determinou as gradações de Vaishnavas por meio da fé, né, que a pessoa tem em Harinama. Então, Mahaprabhu, ele vai definir as gradações de acordo com a fé que você tem no cantar dos nomes, né? Então, ele fala assim, aquele que constantemente canta Krishnanama é um Vaishnava superior, Madhyama. O mais elevado Vaishnava, o Dhamma, Mahabhagavata, é aquele que, pela mera visão, a pessoa começa a cantar Harinama. Muito legal isso, né? Então, um canta sempre, e o outro, só de ver o outro, você já começa a cantar. Devemos respeitar os Vaishnavas canistas, né, os neófitos, mentalmente. Devemos respeitar o Madhyama Vaishnava por oferecer pranama, respeitos a ele, né? E, sabendo que o Dhamma Vaishnava é o mais elevado, que está estabelecido no humor particular do serviço a Sri Radha Krishna, por qual a pessoa aspira, né? E, tendo uma disposição afetuosa a ele, devemos servi-lo com grande amor, né? Então, ele está comentando aqui, né, que a pessoa aspira aquele mesmo sentimento que esse Vaishnava tem, que a gente falou, né, a gente está falando com a Mani Manjari. Então, você vai ser atraído por aquilo que teu guru aspira. Isso é interessante. Então, pode ser até uma coisa não muito legal, né, porque às vezes a pessoa não tem um guru Mahabhagavata, e o guru pensa de uma forma um pouco diferente, ele pode se atrair aquilo. Eu já vi assim, umas coisas assim, que é um guru que não faz umas coisas muito legais, né? Não era uma coisa pecaminosa, assim. Mas os discípulos ficaram atraídos por aquilo ali. Não, meu guru faz isso. Eu falei, mas isso não é legal, né? Não é uma coisa assim, né, bacana. Porque o guru cantava umas músicas ali que não eram de Rupa Goswami, Bhaktivinoda Thakur, tocar mais música assim, não tem nada a ver, né? Os discípulos começam a achar aquilo bonito, né? Eles começam a aspirar e, às vezes, repetir aquilo ali. Então, isso não é legal, né? Então, você tem que aspirar justamente o que o teu guru sente. Por isso que é importante você ter um guru muito elevado. Porque na hora de Diksha, né, dele dar, aliás, desculpa,
na hora do próprio Harinama, né, que o ideal, o que a gente já conhece, né, que o guru ele tem que vir, ele fala no seu, né, vedicamente falando, bem estrito, ele fala no seu ouvido direito. Tanto que quem tem a segunda iniciação e usa, agora só tem menino, mas os homens eles ganham esse cordão. Né? Então, quando você vai no banheiro, você põe um cordão aqui na orelha direita, que é justamente um sinal de respeito, né? Que o cordão ele não deve tocar os genitais, partes que não são muito limpinhas. Então, você põe aqui, que diz que o seu ouvido ele se purificou porque o guru ele falou o mantra ali. E quando o guru fala o mantra, Mahamantra, né? No nosso caso, Hare Krishna, dentro dele vem o que ele sente em relação ao Nama, tá bom? Namashestra, por isso que eles chamam, tem um verso, começa Namashestra, Namashestra Satiputra, que fala que o guru ele vai injetar no discípulo o que ele sente, ele vai passar o sentimento dele em relação a Radha Krishna para o discípulo. E, naturalmente, o discípulo vai ficar envolvido com aquele sentimento dele. Né? Tá bom? Assim como o Gurudeva, quando ele passa o Harinama para aquela menina, ele vai dar um sentimento, na verdade, para ela, daquele específico, para Sinterama, para que ele vai saber, óbvio que ele vai saber quem já tem essa natureza, esse Swarupa, com Radha Krishna. Então, ele passa o sentimento dele ali. Então, se o Guru é uma Gopi, ele vai passar o sentimento de Gopi para você. É óbvio que a gente não vai estar viajando, a gente não está entendendo nada disso. Mas com canto, servindo o Guru, como ele está dizendo aqui, né? Aquilo vai despertar dentro do discípulo. Ele vai aspirar cada vez mais. Né? Ele, quando ele fala, eu quero ser que nem ele. Né? Eu não quero ser igual a ele, né? Mas eu quero servi-lo nesse sentimento. Por isso que quando a Mani Manjari fala, né? Só adorar no Morro de Vraja, né? Porque isso foi inspirado, teoricamente, né? Eu estou percebendo isso. Quando falam eu, não eu, né? Mas o discípulo, ele percebe aquilo ali. Esse é o sentimento do meu guru, e eu quero seguir isso aí. Né? Se eu tenho essa natureza, se ele passou isso para mim, ele injetou aquilo ali. E aquilo ali vai aflorando com o tempo, com a prática, né? Você vai aflorando aquele sentimento. E vai cada vez achando aquilo mais legal, né? Desejando aquilo mais, é um contínuo. Aí você entra em Raganuga Bhakti, né? Raganuga Bhakti, né? Às vezes o pessoal, espontâneo, não é espontâneo nesse sentido. Ele surge, Raga, que também quer dizer sede, nessa sede insaciável, surge de alguém falar desse copo d'água, né? Aquela copo d'água, muito bom. Você tem vontade daquilo ali. Então, você vai atrás daquilo ali. Então, Raganuga Bhakti é você ter essa espontaneidade de acordo com o habitante de Vraja. Gurudeva sempre especificava isso. Seguir-se o humor de Vraja, como ela disse. Né? Achei que era Vraja no sentido de um lugar. Também é lugar. Tem Vraja mesmo, Vrindavana, né? Tem um local e tem um sentimento. Vraja. Inclusive, Shila Gurudeva, quando ele saiu na primeira turnê dele, em 96, né? Ele não tinha saído da Índia. Não tinha saído da Índia. Então, em 96, ele começa uma turnê mundial. A primeira vez, acho que vai para a Holanda e depois para Londres. E ele, quando ele volta, tem uma discípula dele que fala assim, Shila Gurudeva, né? Você passou muito tempo fora, você deve ter sentido falta de Vrindavana. Lembrando, né, meu Gurudeva, ele não nasceu em Vrindavana, ele nasceu em Bihar, né, que é mais para Nordeste da Índia. E ela fala, você deve ter sentido muito falta de Vraja. Ele falou, não, onde eu fui, eu vi Vaishnava, eu vi Govardhana, eu vi Yamuna, vi Radha Krishna, vi os templos. Na verdade, eu nunca saí de Vraja, mas você nunca teve em Vraja, falou para essa pessoa. Né? Então, Vraja é um local, mas também é um sentimento.
quem é um Vrajavasi, né? Eu posso nascer em Vrindavana, né? Aqui na Terra, posso nascer, não ser um Vrajavasi, posso não ser um habitante de Vrindavana, porque eu não sinto isso. Posso fazer qualquer loucura em Vraja. Como você vê, né? Você vai ali, tem o Baixo Vrindavana ali, o pessoal faz umas coisinhas que não são muito legais. Então, a pessoa pode nascer fora de Vraja, isso é um Vrajabhasa, um Vrajabhasa, como se fala, né? Como o Gurudeva, Srila Prabhupada, ele não nasceu em Vrindavana, né? Mas é um Vrajabhasa, né? Raiz mesmo, né? Ele nasceu em Calcutá, então é um sentimento, mas também tem um local. Na verdade, não vai haver diferença. Esses Vrajabhasas, eles trazem Vraja consigo. Né? Onde eles vão, tanto que nessa história bem legal de Gurudeva, que ele fala, onde eu fui, eu vi Vrindavana. Né? Ele nunca saiu, ele leva com ele. Né? Esses seres são locais de peregrinação ambulantes. Né? São mais importantes, porque o local de peregrinação não sai, teoricamente. Ele está sempre ali. Ele sai. Né? Então, quem não pode ir até o local, eles vêm, o local vem ali. Não tem aquela ditado, se você não pode ir à montanha, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, eles são muito mais importantes, por isso que eles são chamados também tem um título de Vishnupada, são os pés de Vishnu, né? Eles estão andando, estão indo para todos os lugares, né, para passar essa mensagem que a gente está repetindo aqui. Quem é Vrajavasi e quem não é. Então, são 7h51, acho que está de bom tom. A gente fala que quem puder, tiver esse livro, acompanhe, né? E é legal para a gente sempre, depois de a gente ouvir, ler, a gente parar e refletir sobre aquilo ali. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. Mais baixo aqui. Então, bom dia. Hare Krishna. Haribol. A chegar. Muito obrigada. Eu te agradeço a Deise Robalo. Olha, temos a Dite Devidassi hoje. Animadjari, sempre com as suas perguntas relevantes. Oh, Prabhu, Hare Krishna, Haribol. Muito obrigado pela Haribol. Obrigado, então. Haribol. Hare Krishna. Bom dia aí, todo mundo. Boa semana. Igualmente. Radhe. Radhe.